O placar de 7-1 do Inter em cima do Santos surpreendeu uma galera de torcedores aí, né, amantes do futebol brasileiro, principalmente os torcedores do Santos, né? Mas não é a maior goleada da história do Brasileirão, na verdade nem perto, tá? E também não é a maior goleada do campeonato, nem mesmo se você levar em consideração a era dos pontos corridos. E é disso que nós vamos falar hoje, tá? Vamos passar as maiores goleadas do campeonato brasileiro, tá? Eu vou focar na era dos pontos corridos, mas vou dar uma pincelada também sobre o campeonato como um todo, em toda a sua história, tá? Alguns resultados, os maiores da história. E se você gosta desse tipo de lista, desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os próximos lançamentos, próximos vídeos, beleza? E compartilha o vídeo com a galera que curte esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação sobre futebol, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar de cada uma dessas goleadas. Bora! Dentro dos pontos corridos, as maiores diferenças de gols, né, entre as equipes foram de 7 gols, tá? E o Goiás é uma equipe que abre, tá, esses placares. Foram 3 placares, na realidade, de 7-0 que rolaram no Brasileirão de pontos corridos. O Goiás, em 2003, fez 7-0 em casa contra o Juventude, em 2003. No mesmo ano, o Cruzeiro também fez um placar nesse nível, né, esse placar elástico de 7-0, agora em cima do Bahia, que foi sua vítima, né? E em 2004, o São Paulo aplicou a mesma goleada de 7-0 em cima do Paysandu. Foram essas as maiores da história do Brasileirão de pontos corridos. Já esse placar amargo de 7-1 já havia acontecido antes nos pontos corridos, tá, galera? O Inter e Santos não foi o primeiro. A gente teve lá em 2004 o Fluminense fazendo 7-1 também no Juventude. Outro que, né, sofreu mais uma goleada aqui na nossa lista. O Corinthians fez 7-1 também no Santos. Isso em 2005. Já em 2008, o Figueirense em casa levou 7-1 do Grêmio. E por fim, temos esse placar do ano de 2023, onde o Inter, sem dó e piedade, colocou 7 gols contra apenas 1 do time santista, né? Lembrando que essa goleada acontece no primeiro ano desde que o nosso Rei Pelé nos deixou. É um placar amargo para um momento tão triste do futebol, né? Agora, falando de 6 gols de diferenças, aí temos muitos placares de 6-0, né? Assim, a gente falou 7-1, são 6 gols de diferença, mas o adversário fez um golzinho. Nesse caso, o adversário passou zerado, tá? Começando por 2003, onde o Flamengo fez 6-0 no Bahia. No mesmo ano, o Figueirense, implacável, fez 6-0 também no Paysandu. Outro que também aparece aqui, né, sofrendo sua segunda goleada. O Goiás, que antes havia goleado, agora foi vítima. Levou 6-0 do Atlético Paranaense em 2004. Já o Santos aplicou no Paysandu novamente outro 6-0, né? Isso também em 2004. O Paraná em 2007 levou 6-0 do São Paulo. O Atlético Mineiro fez 6-0 no Figueirense, isso no ano de 2012. O jogo de São Paulo foi no ano de 2007, tá? O Botafogo em 2014 aplicou 6-0 no Criciúma. Em 2014 também tivemos aquela emblemática goleada de 6-0 do Goiás em cima do Palmeiras. No ano seguinte, em 2015, o Vasco, que penou naquela temporada, acabou amargando também um 6-0 sofrido pelo Internacional. Outro que aparece aqui agora fazendo uma goleada, né? O Goiás também foi um time que deu 2 goleadas dessa lista, não é? E por fim, o Fortaleza em 2022 aplicou uma goleada dolorosa em cima do Red Bull Bragantino, o também 6-0. Esses foram os maiores placares, as maiores goleadas do Brasileirão de pontos corridos. Agora, falando do campeonato como um todo, esse placar de 7-1 não chega nem perto, tá? Tem placares bem maiores. Por exemplo, se a gente levar em consideração os campeonatos antes do pontos corridos, a gente tem o 10-1 do Corinthians em cima do Tiradentes do Piauí, isso em 1983. Também não podemos deixar de lembrar a vitória do Vasco
em cima da Tunaluso do Pará, onde tivemos aí um 9-0, né? A mesma diferença de gols aí, né? Só que no caso do jogo do Tiradentes, o Tiradentes conseguiu fazer um golzinho. A Tunaluso passou em branco, né? E essas foram as maiores goleadas do Brasileirão como um todo. E essas foram as maiores goleadas do Campeonato Brasileiro como um todo. Se você gosta desse tipo de lista, se você quer ver listas dessa forma de outros campeonatos ou falando de outros clubes, deixa aqui nos comentários a sua sugestão, tá? Se você curtiu, deixe seu curtir, coloque aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma dessas. Qual foi a goleada que mais te marcou? Goleadas que não estiveram na lista, que você se lembra? Coloca aqui nos comentários também. Já deixe seu like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos lançamentos. Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos e um abraço de torcedor para todos vocês.